pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja, Eduardo Honorato aqui. E se você é técnico de informática, se você é gestor de TI, se você é dono de uma pequena empresa de informática, quer dobrar o seu faturamento trabalhando com administração de redes, é você que eu ajudo por aqui. Na aula anterior, se você viu o conteúdo anterior que eu postei, a gente está falando de migração de controladores de domínio com AD, de um domínio legado, né, um controlador domínio 2008. Na minha simulação, a gente está migrando esse domínio para um 2022. Então esse vídeo é a continuação daquele. Há pontos importantes que eu vou falar aqui e há pontos importantes que eu mostrei naquele vídeo. Então, se você acha que esse conteúdo ajuda você tecnicamente, então você dá um joinha nesse vídeo para ajudar a gente com o algoritmo aí, se inscreve no canal, que eu estou sempre postando conteúdo desse tipo aqui para ajudar você, para ajudar essa comunidade. E uma das coisas que a gente falou, que eu disse no outro conteúdo e vou repetir aqui, né? Muita gente vai fazer busca, né, de como fazer essa migração e talvez você encontre isso, talvez o algoritmo me ajude aí, me privilegie e mostre como fazer, mostre esse vídeo para você, como migrar de um controlador de domínio antigo, como migrar, transferir as funções de um controlador de domínio para o outro, enfim, se você fez qualquer busca relacionada a isso e está atrás de uma resposta rápida, que você está com o problema aí, o objetivo desse vídeo não é ser uma resposta rápida, é uma orientação passo a passo e também cumprir com um dos meus objetivos aqui, que é formar pessoas, que é transformar o mindset daquelas pessoas que são técnicas, né, para que ele se torne aí um verdadeiro ninja, que ele consiga ter a capacidade de resolver problemas. E uma das coisas que eu insisto muito é de conhecer o fundamento das coisas. Então, assim, mais do que um simples passo a passo de como fazer para migrar, aqui eu estou tentando explicar os fundamentos para você. E uma das coisas que são muito importantes num procedimento deste de migração são as funções, as FSMOs, né, que eu já falei delas no vídeo anterior. Se você não viu, checa lá. Mas existem mais coisas, obviamente, que você precisa verificar na hora de você migrar. Por quê? Se a gente está falando de uma rede pequena, normalmente, uma máquina que é um controlador de domínio, ela concentra algumas funções. Geralmente, ela é também ali um servidor de arquivos. Geralmente, ela é um servidor de DNS, então ela é um servidor de DNS da rede. Geralmente ela é um DHCP da rede, muitas vezes, né? Então você precisa prestar atenção também nessas funções, você vai ter que migrar elas e você vai ter que ajustar a sua rede para que, caso essas funções estejam concentradas nesse controlador de domínio atual e você queira migrá-las, você tem que prestar atenção. Então, assim, normalmente, quais funções que são importantes que você coloque e que você verifique, né, para que a sua rede funcione normalmente. Se você vai colocar um controlador de domínio novo, você vai precisar verificar, né, de um sistema operacional novo, você vai precisar verificar quais funções estão lá no antigo. Então, funções que você precisa eventualmente prestar atenção. DHCP, DNS. Então, lembrando, né, que o seu controlador de domínio precisa ser o DNS da sua rede. Então significa que o seu controlador de domínio ele tem que ser capaz de resolver nomes internos do seu domínio, e se você não tem um serviço de proxy, se você tem uma navegação por NAT na internet, ele precisa resolver nomes da internet também. Então ele vai cumprir essa função. Então, se você está colocando, você vai desativar o controlador antigo, né? Vai colocar o novo, ele vai ter um IP diferente. Então você vai precisar ajustar lá o seu DHCP, que é o mais comum, ou se os IPs da sua rede são fixos, você vai ter que ir lá e fixar os IPs apontando para o novo IP do novo servidor. Tá? Então, essas funções são importantes de você observar. DHCP, DNS, o novo controlador de domínio vai precisar ser o novo DNS, considerando que você vai desativar o antigo. File server, então verificar se você tinha algum tipo de compartilhamento nesse controlador de domínio. Então você vai ter que migrar essa função, migrar os arquivos, e isso independe disso que a gente está fazendo. Uma coisa importante, tá? O domínio com AD, né, se você vai lá e você dá um // o nome do seu controlador de domínio, ele tem algumas pastas compartilhadas ali, que são a pasta sysvol, né, e a outra pasta, abrir aqui, ó, pegar minha máquina aqui, tá vendo? Essas pastas netlogon e a sysvol
que são as pastas que contêm ali informações de GPO, informações de policies, scripts de inicialização do seu domínio, isso aqui você não precisa se preocupar. Porque quando você promoveu esse cara, o novo, né, o novo controlador de domínio, quando você promoveu ele a DC, automaticamente essas funções, essas pastas, elas já foram adicionadas. Então, ele vai ter aqui o netlogon, o sysvol, e ela vai replicar automaticamente tudo que tiver do domínio, GPO, né, tudo que tiver, vai ser replicada automaticamente para a pasta sysvol do novo controlador. Então, isso aqui você não precisa se preocupar. Somente shares comuns, né, do file server que você vai precisar se preocupar. E aí, eventualmente, outras funções que você tinha nesse servidor, que é o que você vai ter que observar. Aqui, hoje, a gente vai lidar com as FSMOs. Tá? Então, a gente já falou de o que são as FSMOs no vídeo anterior, né, o que cada uma delas faz. É importante que você saiba que isso existe, né, e é importante que você saiba como funciona. Então aqui, nós vamos fazer uma coisa. Aqui, ó, nosso comandinho, netdom query FSMO. Então, o netdom query FSMO, ele vai trazer para mim quem é o atual dono da função. Então nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que transferir essas funções para o novo, considerando que você já fez as outras coisas. Como que a gente faz isso? Tá? Então aqui eu vou vir no novo controlador de domínio, vou vir nas ferramentas administrativas, e vou começar pelas funções de domínio. Tá? Então a gente falou que são dois tipos de FSMOs. Um dos tipos, ela lida com o escopo de domínio, e os outros dois tipos, ela lida com o escopo de floresta, tá? Então, para transferir as FSMOs de domínios, você vai vir por aqui, né? A gente vai fazer pela interface gráfica. E existem comandos para você fazer isso, uma vez que você sabe o nome do antigo e do novo, existem comandos para você fazer essa transferência utilizando o NTDS util e fazer isso via linha de comando. Mas nós vamos fazer pela interface gráfica, que é mais fácil. Aqui, se você vier no seu você vai abrir o AD, né, o Users and Computers, e se não tiver marcado, aí normalmente você precisa habilitar esse recursos avançados aqui, ó, View Advanced Features, tá? E aí você vai vir no seu domínio, botão da direita, Mestre de Operações. E aí, aqui você vai ter o Mestre de Operações atual, que é o tem a FSMO atualmente, e para o cara para o qual você vai transferir. Nesse caso aqui, eu já estou conectado no meu controlador de domínio novo, que é o Ninja DC 2022. Porém, eu poderia, mesmo estando nessa máquina, eu vim aqui e Change Domain Controller. Se eu tivesse conectado na minha máquina 2008, eu vou gerenciar o domínio do mesmo jeito. E aí, o que acontece? Na hora que eu venho aqui no Mestre de Operações, ele não me deixa transferir, tá vendo? Na hora que eu dou um change aqui. Por quê? Porque eu estou conectado nele para gerenciar o meu domínio. Então pode ser que você aí, né, ao tentar transferir a função, ele apareça aqui o nome do controlador atual, e na hora que você der um change aqui, ele vai dar um erro, porque o atual já é o que tem a função. Se eu der um change, ele não vai mudar. Eu vou vir aqui, vou vir mudar o meu controlador de domínio, change domain controller, vou conectar no domain controller para o qual eu quero mudar a função, vou dar um OK, e aí eu vou vir aqui no mestre de operações, né? Se tiver em português o seu Windows aí, mestre de operações, aqui Operations Master no Windows em inglês. Estou no novo controlador de domínio e vou dar um change nessa função, ele já transferiu. Então o atual, se eu vier aqui ó, no antigo, ele já é instantâneo, tá? Se eu vier aqui ó, no antigo e vier no mestre de operações, ele já consta como o Ninja DC 2022, que é o novo, lá. E as outras funções ainda estão no antigo aqui, ó, PDC e o Infrastructure Master, tá? O PDC, vou dar um change também, e esse cara aqui, vou dar um change também. Então, as três funções de domínio já foram transferidas. Aonde estão as outras duas funções? Então, a outra função, que é de nível de domínio, então você vem vir aqui ó, em Active Directory,
Deixa eu só lembrar se é no Domains and Trusts. Não, é no Sites and Services. Então eu vou vir aqui no AD Sites and Services, beleza. E aqui não. É no Domains and Trusts mesmo, deixa eu ver. É no Domains and Trusts, perdão pessoal, que é a função de floresta, né? Que é a função da FSMO de floresta. Então a gente vai vir aqui, ó, mestre de operações. Vocês vão ver que o atual é o 2008 e eu vou dar um change. E aí falta a última. Então se eu vier aqui, ó, dar um netdom where FSMOs, vocês vão ver que é o seguinte, vão estar 4 funções no novo e vai ter uma função lá no meu controlador de domínio antigo, que é o 2008 R2. Essa função, eu preciso registrar uma DLL, que é a DLL do controle do esquema do Windows, para a gente poder fazer ela. Então, o comandinho aqui é esse aqui, ó. Reg svr. Vou colocar bem grande aqui na tela para vocês verem qual que é o comando grande aqui. Esquema. Então, a gente vai registrar essa DLL aqui. Com o registro dessa DLL, o Windows vai permitir que a gente gerencie o esquema. E com o gerenciamento do esquema, aqui ele já registrou, e aí a gente consegue então fazer a transferência da última FSMO que falta, tá? Então eu fiz o registro, então você precisa rodar aquele comandinho. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou rodar o MMC, que é o console aqui onde você pode adicionar os snap-ins do Windows. Vou rodar o MMC, vou adicionar um snap-in aqui e vou achar o esquema management, que é aquele cara que eu registrei. O que acontece se eu não registrar? Tá? Eu vou mostrar para vocês já aqui. Ó. Eu registrei a DLL, ó, Active Directory Schema. Vocês vão perceber o seguinte, tá? Esse cara aqui é por aqui que a gente vai trocar o mestre de operações. Se eu vier aqui, ó, no Windows 2008, eu não registrei a DLL, e eu vier no MMC aqui, vocês vão ver o seguinte, na hora que eu dou um adicionar remover aqui, ó, ele não tem o esquema aqui, ó, que é o gerenciamento do esquema. Eu tenho que rodar o mesmo comando no 2008, pegar ele aqui, ó, reg svr32, rodar ele aqui, reg svr32. Então, ó, tô vindo aqui, vou tentar adicionar o snap-in, não tem nada relacionado ao esquema aqui. Eu registro a DLL, opa, tem alguma coisa errada no meu comando, hein? Reg svr32, esquema management.dll. Reg é svr32 schmmgmt.dll, tá certo. Bom, depois eu procuro o porquê desse erro. Mas o fato é, se eu não conseguir cadastrar o esquema aqui, eu não consigo mudar essa função. E aqui eu cadastrei, então eu consigo aqui, ó, mudar os atributos. E aqui é onde vocês vão ver que a gente pode adicionar funções, coisas ao esquema, tá vendo? O tipo de... Você vai ver quais são as descrições, você pode mudar quais são as classes, contas e tudo mais, UID. Você pode mudar a descrição, você pode mudar o que você quiser aqui, você pode alterar por aqui, tá? Mas a gente não vai fazer isso, eu vou vir aqui e vou vir no mestre de operações. Opa, tá vendo? Ó? Aqui, aquilo que eu falei. Ele não me deixa mudar pro 2008 R2, pro novo, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, mudar o meu domain controller, vou conectar no 2022 aqui, mestre de operações, e aí eu vou trocar. E aí agora eu transferi. Então, se eu vier no meu comandinho aqui, netdom, todas as funções estão no meu controlador de domínio novo. Agora, o que eu posso fazer com o meu servidor antigo? Antigamente, o comando, né, para você promover ou despromover uma máquina a controlador de domínio era o dcpromo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o dcpromo aqui, eu não vou deletar o domínio, né,
porque ele dá essa opção aqui para deletar o domínio, porque esse cara é o último controlador de domínio. No meu servidor novo, como esse cara novo aqui, ele é um DNS, eu já vou trocar aqui e vou trocar para o meu próprio IP, que é o IP desse cara mesmo, para ele ser o novo controlador de domínio. E lá no antigo eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui nas propriedades dele e vou colocar o novo controlador de domínio como o servidor DNS da rede, para não ter nenhum tipo de problema, porque eles vão funcionar de maneira tranquila aqui. Aqui ele vai pedir uma senha de administrador local, lembrando que essa máquina 2008, eu poderia fazer isso, tá? Então eu poderia despromover esse cara, né? Deixar ele sem ser um controlador de domínio, e aí simplesmente manter essa cara como membro do domínio e depois desativar, né? E agora ele já não é mais um controlador de domínio e o meu domínio está transferido, a função já está com esse cara integralmente, tá? E aí nós vamos ver que a máquina antiga, ela já não é mais controladora de domínio. Na hora de logar, ela vai logar no domínio, porque ela ainda é membro do domínio, mas ela não é mais um controlador. E se você vier aqui, ó, no Users and Computers, a gente vai ter aqui que essa máquina, o 2008 R2, virou um Computers, e o Domain Controller a gente só tem um, que é o novo. Então a função foi devidamente transferida, né? Esse cara já é um catálogo global, então tá tudo certinho. A gente ainda tem funções, né, para você gerenciar as funções aqui, mas a gente não consegue, por exemplo, no antigo, ó, agora eu consigo fazer o quê? Eu consigo aumentar o meu nível funcional do domínio. Lá na máquina 2008, evidentemente que eu não consigo fazer isso, mas nessa daqui eu já consigo subir o meu nível funcional do domínio, e aí eu já consigo deixar ele aqui como 2016. O que isso faria, tá? Se eu aumentasse o meu nível funcional de domínio e de floresta para 2016, por exemplo, eu não conseguiria ter mais nenhum controlador de domínio anterior a essa versão. Então, a última versão disponível que a gente tem é o 2016, e aí, então, eu estou deixando aqui no server 2016 como a última versão disponível. Feito isso, essa máquina é um novo controlador de domínio, função transferida. Então, você verifica lá se todas as funções que você precisava do servidor antigo foram transferidas, e aí você já pode utilizar o controlador novo. Algumas observações importantes aqui num cenário como esse, que eu já falei lá, então dá uma checada lá no outro vídeo. Primeira coisa, essas FSMOs elas poderiam estar espalhadas, tá? Então você teria que verificar se às vezes você tem um domínio mais complexo, um ambiente maior. Aqui é um domínio de teste extremamente simples, com uma máquina com 2008 R2 antigo, um domínio legado, a gente transferiu ela para o 2022. Se você tem uma situação onde você tem um domínio mais antigo ainda, um Windows Server 2003, você vai ter que fazer ele por níveis. Então você vai ter que, por exemplo, 2003, né? Você vai ter que transformar ele, você vai ter que subir ele para o 2008 R2. Então você vai ter que pegar uma mídia legada lá do 2008 R2, subir esse domínio para 2008 R2 e depois fazer novamente o upgrade para 2022. Vocês viram que aqui a gente já pulou do 2008 R2, que é uma versão que não tem mais suporte, que já morreu, direto para o 2022. Mas talvez você tivesse que fazer o passo a passo disso. E aí o que você precisa saber? Exatamente o que você aprendeu nessas duas aulas. Para que servem as FSMOs? Porque o princípio é exatamente o mesmo, o comando é o mesmo, os comandos são os mesmos, tá? Para você checar quais são os detentores das FSMOs, né? O comando é o mesmo. O comando para você registrar a DLL do esquema, para você conseguir fazer a migração, é a mesma. Então é tudo igual. E você sabe o que você está fazendo. Então essa é a diferença, entende? Como eu falei, o objetivo aqui não é ser prolixo, né? Não é abordar o tema, mas aqui se você viu esses dois conteúdos, talvez você não esteja precisando migrar, mas é importante que você veja como funcionam essas funções, porque elas são importantíssimas
nos domínios com Windows 2008 para ambientes que a gente ainda tem o domínio local. Beleza, pessoal? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Eu espero que você tenha entendido o que você precisa fazer de maneira objetiva, de maneira clara, mas mais que tudo, você tenha aprendido sobre o que eu sempre ensino aqui, que é você conhecer os fundamentos das coisas, e a ideia era essa, passar para você fundamentos sobre essas questões do Windows Server 2000, do Windows Server com Active Directory, né? Então, você entender o que são as FSMOs e o que você precisa na hora de fazer uma migração desse porte. Com isso, com esse embasamento, com esse fundamento, você consegue migrar qualquer ambiente. Você consegue checar onde estão as funções lá, mesmo que seja um ambiente maior, e migrar o que você precisa, porque você entende o que você está fazendo. Espero que tenha te ajudado. Deixa um joinha aí no vídeo para ajudar a gente, dá um like, segue a gente no canal, segue a gente nas outras mídias sociais. E um abraço, fiquem com Deus.